Fala pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós vamos agora tratar um pouquinho sobre a relação do tempo na história. Estamos vendo a apostila número 2, a aula número 13 do nosso módulo 6. E a gente vai procurar nessa aula compreender um pouquinho qual é a relação do tempo no processo da evolução histórica. Então, a gente parte do princípio com esse questionamento. Para que serve o tempo? O tempo, nós sabemos que serve então para contar, a passagem dos momentos da nossa vida, da nossa existência. E existe uma diferença do tempo cronos para o tempo histórico. O tempo histórico ele está intimamente relacionado às mudanças na sociedade humana. Então, aquelas realizações que os homens fizeram ao longo do tempo. O tempo histórico ele tem como sentido a participação então dos seres humanos e as mudanças que nós provocamos ao longo da nossa evolução, principalmente mudanças sociais e ao mesmo tempo essa relação do homem com o tempo passa a se tornar para a ciência histórica um referencial que nós podemos estudar e compreender as diversas transformações que a sociedade obteve ao longo dessa contagem do tempo. A contagem do tempo histórico ela é uma maneira que nós utilizamos dentro da ciência histórica para medir e dividir o tempo, que varia de acordo com as crenças, a cultura, o costume de cada um dos povos. No decorrer da história, nós percebemos que foram elaborados vários calendários justamente para facilitar a contagem desse tempo e das suas ações. Nós temos um exemplo então da linha do tempo dividida antes e depois de Cristo. Lembrando que o tempo antes de Cristo ele era contado de ordem decrescente, do número maior para o número menor. A partir de Cristo nós temos a contagem crescente, do ano 1 em diante, até chegar aos nossos dias. Lembrando que não existe ano zero. Outro exemplo dessa contagem do tempo na história são os períodos e as eras históricas que nós conhecemos. E cada um dos períodos históricos tem o seu marco, que justamente serve como um divisor de período. A pré-história é o primeiro deles, depois Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, chegando na Idade Contemporânea. E nós vamos ter alguns marcos importantes, como a invenção da escrita entre a pré-história e a Idade Antiga, a queda do Império Romano no Ocidente entre a Idade Antiga e a Idade Média, a tomada de Constantinopla pelos turcos entre a Idade Média e a Idade Moderna, e justamente a Revolução Francesa, entre o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, que nós estamos vivendo até hoje, com algumas datas que também servem para nós de marcos, de pontos importantes nesse sentido de divisão dos períodos. Nós estamos vivendo, na contagem do tempo histórico, a era cristã, mas nós temos também exemplos de outros calendários que foram desenvolvidos por outros povos em outras épocas, também importantes para a contagem do tempo, tanto no sentido do tempo cronológico, tempo cronos, relógio, como do próprio tempo histórico das ações do homem. Então nós temos aí alguns exemplos, como o calendário solar, que fala justamente da translação dos dias em 365, o lunar, o lunisolar, lua e sol, o sideral, e também calendários de povos antigos, como o calendário dos povos egípcios, do povo chinês e do povo maia. Atualmente, nós temos os nossos calendários contados a partir da era do Império Romano. O primeiro exemplo foi com a reforma do Júlio César, dando origem aos nomes dos meses que nós conhecemos. Depois, o calendário gregoriano, esse que nós seguimos no Ocidente. No Oriente, nós temos o calendário chinês. E o povo hebreu conta as datas a partir do calendário judaico. Alguns exemplos dessas datas contadas
pelos calendários partem do pressuposto das referências religiosas. Aí nós temos 3 exemplos de calendários: o calendário judaico, o calendário cristão e o calendário muçulmano. Cada um deles tem um referencial importante, um marco, um acontecimento, e a partir desse acontecimento passa-se a contar os anos. O calendário hebreu conta-se a partir da criação do mundo. O calendário cristão, a partir do nascimento de Cristo. E o calendário muçulmano, a partir da fuga de Maomé. Na nossa história do Brasil, nós também podemos observar o quanto a contagem de tempo é importante para que a gente possa compreender os períodos históricos e as suas evoluções. Então nós temos uma contagem de tempo também na história do Brasil, partindo do período pré-colonial, o período colonial, o período imperial e o período republicano que nós vivemos atualmente. Esses são exemplos de uma contagem histórica no sentido da microhistória, da história do nosso país, enquanto que a macrohistória tem a ver com a era que nós estamos vivendo, que é a era contemporânea. Além da contagem dos calendários, nós temos outras formas de registrar a história, principalmente quando nós temos os relatos, os documentos, os acervos e todos os demais tipos de fontes históricas, como os arquivos históricos, os museus históricos e os museus de artes, e a preservação do próprio patrimônio histórico, através do patrimônio material ou imaterial que foi deixado para nós ao longo do tempo. Bom, agora é hora da gente fazer então a nossa revisão. Lembrando que nós estamos vendo a apostila número 2, o módulo 6, que fala justamente sobre o tempo e a história, essa relação que nós já estudamos anteriormente nas nossas aulas. Não se esqueça de fazer as atividades propostas no plural. Para maiores dúvidas, esclarecimentos, colocações, não deixe de participar da nossa aula ao vivo. Muito obrigado, um grande abraço. Não se esqueça que o tempo não para a história, e as nossas aulas também não param. Um grande abraço para vocês, até mais.